Boa noite, galerinha. Vou sugerir aqui um trabalho um pouco diferente, né? Vamos então adentrar nesse vídeo a obra de Lima Barreto e discutir algumas questões, tá? Triste Fim de Policarpo Quaresma e a obra da UERJ aí para o primeiro exame de qualificação. Então vamos. Eu separei aqui um trechinho pra gente. E nesse trechinho, o Lima Barreto ele vai descrever o subúrbio carioca e a elite que vivia nesse subúrbio carioca, sempre em contraste com a elite que habitava o centro do Rio de Janeiro, o centro civilizado da cidade do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro pós, né, Reforma Pereira Passos. Enfim, vamos ver como que ele constrói isso. Ele está aqui narrando, né, o encontro do personagem Ricardo Coração dos Outros, um rapaz ali que vai ensinar pro nosso Policarpo, nosso protagonista, como se tocar violão. Ele vai explicar, o Lima Barreto, né, como é que funciona essa elite. Vamos lá. Ele diz assim, ó: dessa maneira, Ricardo Coração dos Outros gozava da estima geral da alta sociedade suburbana. É uma alta sociedade muito especial, que só é alta nos subúrbios. Compõe-se, em geral, de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de diferentes milícias. Nata essa que impa pelas ruas esburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. Isso é só lá, nos bailes, nas festas e nas ruas, onde se algum de seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha-o da cabeça aos pés, demoradamente, assim como quem diz: aparece lá em casa que te dou um prato de comida. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo o dia jantar e almoço. Muito feijão, muita carne seca, muito ensopado. Aí julga ela, que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Fora dos subúrbios, na Rua do Ouvidor, nos teatros, nas grandes festas centrais, essa gente míngua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram. Quase diariamente, os lindos cavaleiros dos intermináveis bailes diários daquelas redondezas. Ricardo, depois de ser poeta e o cantor dessa curiosa aristocracia, extravasou e passou a cidade propriamente. A sua fama já chegava a São Cristóvão e em breve ele o esperava Botafogo, convidá-lo-ia, pois os jornais já falavam no seu nome e discutiam o alcance de sua obra e da sua poética. Mas que vinha ele fazer ali na casa das pessoas de propósitos tão altos e tão severos hábitos? Não é difícil atinar. De certo, não vinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de mineralogia e histórias brasileiras. Como bem supôs a vizinhança, o Coração dos Outros vinha ali tão somente ensinar ao major a cantar modinhas e a tocar violão. Nada mais, e é simples. Aí o que vai acontecer depois, né? O Ricardo, ele vai dar uma lição, né, dar uma aula, né, pro Policarpo sobre violão, né? Eles estão discutindo ali questões da aula. Aí a dona Adelaide, a irmã de Quaresma, né, vem correndo, né, e tenta interromper a aula, né, porque ela acha aquilo tudo muito excêntrico, até porque a vizinhança está achando muito estranho o major ter aulas de violão, né, lembrando que
era proibido no código de postura da cidade do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, né, o centro civilizado, as pessoas andarem com violão, né? Então o próprio subúrbio reflete esses preconceitos do grande centro, né? Do centro civilizado, e uma maneira assim de tentar impedir ali as aulas, até por vergonha dos vizinhos, né? A irmã do Policarpo Quaresma, a dona Adelaide, ela vai tentar antecipar ali o jantar, né? Dizer que o jantar já está ficando frio, né? E acontece uma coisa muito interessante, né? Que é uma marca do nacionalismo, do ufanismo do próprio Policarpo, né? Ela prepara ali uma sopa, né? E essa sopa deveria ser feita, segundo a dona Adelaide, né? Com petit pois. Só que o major Policarpo achou um absurdo, né? Fazer uma sopa com petit pois, e que essa sopa deveria ser feita, né, com guando, que é um elemento basicamente nacional, né? E a dona Adelaide vai reclamar, né? E ali vai ter uma questão, né, que eles vão colocar, de fato, enfatizar aí o nacionalismo, né, do Policarpo, né? E não só o nacionalismo, né, como um certo detestar, né, que ele tinha, né, sobre o estrangeirismo, né? Imagina você ter que comer uma comida de nome francês, né? Então você tem a oposição já de Lima Barreto aí para com as questões estrangeiristas e sobretudo do personagem Policarpo Quaresma, né, que era considerado, né, o grande amante do Brasil. Não existia, né, no Brasil ninguém que amasse mais o Brasil que Policarpo Quaresma. É muito interessante, né, nesse trecho que a gente começou a ler aqui, né, que ele vai retratando. Então é uma questão já da escrita literária do Lima, né, ele vai retratando essa burguesia, que ele chama de uma burguesia, né, no subúrbio, né? Ele mesmo chama de alta sociedade suburbana, né, com uma certa ironia, né, dizendo que essa sociedade ela se pega muito nas questões da comida, né, na fartura da comida, né. Até hoje a gente comenta, né, sobre os hábitos, né, a gente comenta isso meio que com um senso comum e até com uma ironia social, né, com um certo deboche, um certo escárnio, que o pobre come melhor, né? Então essa burguesia, ela fazia questão, né, de expor todo o seu trato para com as questões alimentares, né? Então tinha muita carne seca, ó. Ele usa sempre o advérbio, né, de intensidade ali, né? Muito feijão, muita carne seca, muito ensopado, né? Aí julga ela, né? É ela que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Só que ele vai fazer uma comparação que é muito legal, né? Quando essa burguesia ela se encontra na Rua do Ouvidor, a rua que era o grande centro, o grande, digamos assim, né? Fazendo uma aproximação com os dias de hoje, o grande shopping, né, do Rio de Janeiro, né, e do Brasil da época, porque era ali naquela rua, né, que a moda francesa, né, a alta costura, né, se apresentava pro Brasil, né, e para essa elite carioca, né. Então, quando essa elite do subúrbio estava na Rua do Ouvidor, ela meio que se apagava, né, comparada ali, né, ele usa a mesma expressão, apaga-se, né, desaparece, né, frente à elite carioca, essa elite cosmopolita e essa elite que em todo momento flerta com com Paris, né, com a Europa, né, com esse afrancesamento. Então, olha que trabalho legal, né? Aqui a gente viu um Lima Barreto
que ele é uma espécie de... Ele está fazendo literatura, mas ele também está fazendo uma sociologia, né, da cidade do Rio de Janeiro, da urbe, né? E ele com esse ponto de vista, que é um ponto de vista sempre comparativo entre o subúrbio, a construção desse subúrbio, dessa elite suburbana, que pela primeira vez, né, primeira vez junto ali com João do Rio, né, esse subúrbio aparece na literatura brasileira. Né? Então você tem uma literatura totalmente interpretativa, né? E o Lima Barreto, ele também é uma espécie de antropólogo, né? Ele tem, a gente tem que perceber aqui também o trabalho jornalístico, né? Então é uma literatura que se mescla com um trabalho jornalístico e, claro, né, com uma apropriação mais contemporânea, nós diríamos que um olhar antropológico sobre a cidade. É um olhar maravilhoso, riquíssimo, né? Bom, só queria fazer esse videozinho para a gente adentrar a obra, né, e não ficar só na teoria e na contextualização, e a gente perceber como essas questões aparecem na obra. Grande abraço, galera!